Então, pessoal, essa é mais uma regrinha aí que nós vamos precisar memorizar. Eu vou precisar lembrar, né, dessa regra da condicional e para poder resolver as questões de raciocínio lógico. Nós já observamos 3 conectivos. Vai lembrando aí, ó, o i só vai ser verdadeiro quando todas forem verdadeiras. Resumindo, o ou só vai ser falso quando todas forem falsas. Beleza? O se então só vai ser falso se a primeira for verdadeira e a segunda for falsa. Então são particularidades de cada conectivo. Porque se você for prestar atenção, olha aqui rapidinho, ó. Olha aqui, volta aqui no nosso material. Deixa eu pegar aqui um slide aqui em branco. Olha aqui, pronto. Eu tenho o seguinte aqui. Eu posso ter uma frase, né? Eu não sei qual é a frase que vai aparecer lá na hora, né? Eu vou colocar aqui uma frase A e uma frase B. Olha só. Lá na hora da prova eu não sei a frase que vai aparecer, então vamos imaginar aqui de forma abstrata. E no meio eu vou colocar o conectivo I. Essas duas frases, elas podem ser ambas verdadeiras. Elas podem ser a primeira verdadeira, a segunda falsa. Pode ser que a primeira seja falsa e a segunda seja verdadeira. E pode ser que as duas sejam falsas. As duas sejam falsas, ok? Eu vou passar uma linha bem aqui. Tá? O que a regra do I diz? A regra do I fala que só vai ser verdadeiro se todas forem verdadeiras. Então, olha só, ó, aqui, ó, as duas são verdadeiras, verdadeiro. Na segunda linha, uma é verdadeira, outra é falsa, é o quê? Falso. Na terceira linha, falso. Na quarta linha, falso. Então, se você prestar atenção, para esse conectivo I, nós temos 4 regras. Olha aqui. Olha aí. Olha aqui no material, aqui no nosso slide. Na primeira linha, se as duas primeiras forem verdadeiras, dá o quê? Verdadeiro. Primeira regra. Se a primeira for verdadeira, a segunda for falsa. Falso. Segunda regra. Se a primeira for falsa e a segunda verdadeira, vai dar falso. Terceira regra. Se as duas forem falsas, mas não tem a necessidade, agora olha para cá. Não tem a necessidade de você memorizar 4 regras para cada conectivo. Se são 5 conectivos e eu tenho 4 regras para cada, eu tenho 20 regras. Né? 5 vezes 4, 20. Basta eu memorizar a particularidade de cada regra. Qual é a particularidade do I? O I só vai ser verdadeiro se todas forem verdadeiras. Então, basta memorizar isso. Nos outros casos, é falso. Ok? Beleza? Então, pessoal, a mesma coisa acontece para os outros conectivos. A mesma coisa acontece para os outros conectivos. Ok? Para o ou, para o se então, nós estávamos aqui conversando sobre o se então, né? Também tem 4 regras para ele, mas não precisa memorizar as outras regras. Basta você memorizar a regra, aquilo que é particular dele, ou seja, só vai ser falso o se então se a primeira for verdadeira e a segunda for falsa. É falso, pronto, acabou. Nos outros casos é verdadeiro. Beleza? Vamos ver um outro. Olha só aqui, ó. Olha para cá. Olha aqui no slide o nosso próximo conectivo, que é a bicondicional. Olha o que diz aí a bicondicional. Primeiro, a bicondicional, pessoal, é representada pelo se e somente se, ok? E o símbolo é esse aqui, ó. É uma setinha com duplo sentido, ok? Qual é a regra? Olha só, chamei de lei, né? Olha o que diz aí a lei da bicondicional. A bicondicional só será verdadeira se a bicondicional só será verdadeira se as proposições envolvidas na operação forem iguais. Melhor, né? A bicondicional só vai ser verdadeira se os valores lógicos das proposições que envolvem a minha proposição composta forem iguais. Só vai ser verdadeiro
se os valores lógicos forem iguais. Ou seja, você vai ter uma frase A, você vai ter uma proposição A e uma proposição B, de forma isolada. Tá? Quando você coloca a bicondicional no meio, né, ligando aí, por exemplo, o limão é azedo, se e somente se a água é incolor, né? Então, eu tenho aqui uma proposição composta, formada por duas proposições simples, onde o conectivo é a bicondicional. Essa frase, ela só vai ser verdadeira se os valores lógicos forem iguais. Se a minha primeira frase for verdadeira e a segunda for verdadeira, verdadeiro. Assim também, se a primeira frase for falsa e a segunda frase for falsa, a minha proposição composta dá o quê? Verdadeiro. Por que verdadeiro? Por conta da regra, da lei da bicondicional. A bicondicional diz que só vai ser verdadeiro se os valores lógicos forem iguais. Então, se os dois forem verdadeiros, verdadeiro. Se os dois forem falsos, verdadeiro também. Beleza? Então, olha só, vamos novamente aqui observar o exemplo que eu coloquei aqui, né? Olha só, o limão é azedo e aí tem um conectivo aí, ó. Olha o conectivo que tem aí, ó. Se e somente se, né? O limão é azedo, se e somente se a água for incolor ou a água é incolor, tanto faz, né? O limão é azedo, se e somente se a água for incolor. Eu quero saber o valor lógico dessa proposição, tá? O valor lógico dessa proposição. Vamos lá, olha só. O limão é azedo, isso é o quê? Isso é uma proposição com valor lógico verdadeiro. A água é incolor, né? A água é incolor, isso é o quê? Verdadeiro também, né? Então, os valores lógicos aqui, pessoal, são iguais, tá? Os dois são verdadeiros. Então, eu tenho o limão é azedo verdadeiro, a água incolor verdadeira, né? Então, a regra diz que só vai ser verdadeiro quando os valores lógicos forem iguais. Então, o valor lógico dessa proposição composta é verdadeiro. E aí, se você quiser representar isso através de símbolos, fica assim, ó. Você chama a tua primeira proposição, que é o limão azedo, de A. A tua segunda proposição, que é a água incolor, de B. Né? E no meio tem o se e somente se. Você vai representar por esse símbolo. Ok? Se a primeira proposição, o limão é azedo, é verdadeiro. A segunda proposição é verdadeira também, né? Então isso significa dizer que o valor lógico dessa frase, pessoal, é verdadeiro. Verdadeiro, porque os valores lógicos são iguais, beleza? Então, olhando para cá, também, o que poderia acontecer ainda? Olha só, sobre a bicondicional, se você tem uma proposição A, você tem uma proposição B, certo? No meio você tem a bicondicional. Mas aqui você tem o seguinte, a tua proposição A é falsa. Proposição A é falsa. A proposição B é falsa também. Eu quero saber o valor lógico dessa frase. O que vai dar, né? O que vai acontecer aí, né? O que vai acontecer se eu tenho uma proposição composta nesse formato? Se as duas são falsas, o valor lógico será verdadeiro. Por quê? Porque na bicondicional só vai ser verdadeiro se os valores lógicos forem iguais. Os dois forem verdadeiros ou os dois forem falsos, será verdadeira a tua proposição composta. Beleza? Aqui nós estamos observando a tabela verdade, certo? Tabela verdade, nós vamos já olhar para ela, porque principalmente para quem está começando agora no raciocínio lógico, a tabela verdade ela assusta, então a gente já vai meio que observando essas regras para quando a gente olhar para a tabela verdade a gente não sentir nenhuma dificuldade, tá certo? Bom, vamos observar um outro conectivo. O outro conectivo aí é a disjunção exclusiva. Disjunção exclusiva, olha só. Disjunção exclusiva representado pelo ou, você vai encontrar numa frase assim, ou um ou outro, né? Você vai encontrar a frase ou o gato mia ou o cão mia, tá? É como se tivesse assim, mas não ambos. É como se fosse ou um, é como se fosse não. É ou um ou outro, mas não os dois acontecendo ao mesmo tempo.
E o símbolo da disjunção exclusiva é esse símbolo aqui, ó. É muito parecido com o da disjunção, tá? O da disjunção, lembra que o da disjunção é só um Vzinho nesse formato, não tem esse tracinho embaixo. Qual a diferença? Que a disjunção exclusiva tem esse tracinho embaixo, certo? A disjunção exclusiva tem esse tracinho embaixo, para diferenciar. E, pessoal, qual é a regra, qual é a lei aí da disjunção exclusiva? É muito parecido com o da bicondicional. A bicondicional diz que só vai ser verdadeiro se os valores forem iguais, ou seja, se os dois forem verdadeiros, se as minhas duas proposições simples que formam a minha proposição composta, as duas forem verdadeiras, é verdadeiro. Se as duas forem falsas, verdadeiro. Isso na isso na bicondicional. A disjunção exclusiva é parecido. A regra da disjunção exclusiva, olha para cá. Olha o que diz aqui, ó, no nosso material. A disjunção exclusiva só será verdadeira se as proposições envolvidas na operação tiverem os valores lógicos contrários. Isto é, se uma for verdadeira e a outra for falsa. Então, pessoal, olha só. A disjunção exclusiva só vai ser verdadeira se os valores lógicos das minhas proposições que formam a minha proposição composta forem diferentes. Se eu tiver um verdadeiro e o outro falso, verdadeiro. A frase ela é verdadeira. Se eu tiver uma falsa e a outra verdadeira, verdadeiro. Porque na disjunção exclusiva só vai ser verdadeiro quando os valores forem diferentes. Beleza? Quando os valores forem diferentes. Então, não esquece isso aí. Olha só. Olha o exemplo que nós temos aqui. Ó. Nós temos o seguinte exemplo. Ou o limão é azedo, ou a água é incolor. Ou o limão é azedo, ou a água é incolor. Vamos lá. Olha só o que nós temos aqui. Ó. O limão é azedo. O limão é azedo, pessoal. Isso é o quê? Verdadeiro. Né? Não vou mudar não, vou deixar aqui desse jeito. A água é incolor. A água é incolor, pessoal? A água é incolor, verdadeiro. Né? E olha o conectivo que apareceu aí, ó. Ou. Aparece um ou no começo da tua proposição e um ou no meio, né? A disjunção exclusiva, tá certo? Qual é a regra? A regra aí está dizendo que do ou só vai ser verdadeiro se os valores lógicos forem diferentes. Nesse caso, os valores lógicos são iguais. Então, essa frase aqui, pessoal, ela é o quê? Essa frase aqui, ela é falsa. Ela é falsa, ok? Alguém pode dizer assim, professor, mas espera aí, como é que pode? A minha primeira proposição é verdadeira, a minha segunda proposição também é verdadeira, as duas proposições são verdadeiras e o resultado é falso. Pessoal, é isso mesmo, porque é isso o que a regra ou a lei da disjunção exclusiva traz, ou diz, né? Só vai ser verdadeiro quando os valores forem diferentes. Então, se eles forem iguais, é falso. Se os dois forem verdadeiros, é falso. Se os dois forem falsos, é falso também. Olha para cá. Como é que eu vou representar isso? Ó, eu vou colocar aqui embaixo. Olha só, eu tenho aqui, ó, o limão é azedo, eu vou chamar de A, frase A. A água é incolor, vou chamar de B, certo? E eu tenho ou, fica assim, ó, um tracinho embaixo, tá? Um tracinho embaixo. Então nós temos aqui, a primeira proposição ela era verdadeira, a segunda proposição ela também era verdadeira, porém o resultado, a resposta disso, pessoal, é falso, beleza? É falso por conta da regra, por conta da lei. E nós devemos tomar por base essas regras, essas leis. Foi o que eu disse lá no começo, pessoal, no começo do nosso vídeo. Raciocínio lógico não é interpretação de texto. Observe que eu não respondi nenhuma dessas questões ou dessas frases aí utilizando a interpretação de texto. Em nenhum momento eu disse assim, peraí, deixa eu pensar aqui. Peraí, o limão é azedo, a água é incolor. Peraí, de qual água você está falando? Depende da água também, né? Se for água lá do rio Tietê, né? Não é incolor, mas a gente sabe nas suas condições naturais ela é incolor. Então, eu não resolvi utilizando interpretação de texto. Eu resolvi utilizando regras do raciocínio lógico. Essas regras elas são colocadas numa tabela verdade. Tá? Eu preciso entender a tabela verdade. Todas essas regrinhas aí que nós conversamos, elas representam a tabela verdade dos valores lógicos dessa disciplina de raciocínio lógico.
Beleza, pessoal? Então, olha só. Olha a tabela verdade. Olha só aqui a tabela verdade. Rapidinho, ó. Olha aí, ó. Tá vendo isso aí? Vocês vão ter que saber essa tabela verdade aí, que tem todos os conectivos, tá, pessoal? Tá faltando aqui deixa eu colocar aqui, pessoal. Aqui é uma seta, tá? Acho que pra mim não tá aparecendo, não sei pra vocês aí. Então, deixa eu colocar aqui uma seta. Aqui também, ó, aqui na disjunção exclusiva aqui, ó, é uma seta com duplo sentido. Beleza? E bem aqui tá igual o ou e o ou. Vamos só corrigir aqui o ou aqui, pessoal. Vamos colocar um tracinho branco, fica melhor. E aqui a junção exclusiva, um tracinho embaixo. Beleza, agora ficou legal. Agora ficou bom. Então, olha só. Deixa eu voltar aqui para o preto. Essa tabela verdade aí, vocês vão ter que ter ela memorizada, gravada. O raciocínio lógico não funciona sem essa tabela verdade. O raciocínio lógico não funciona, beleza?